Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar de volta aqui na nossa reunião de quarta, né, de quinzenal de quarta. E eu queria muito pedir, quer dizer, eu quero pedir primeiro, né, perdão a todo mundo, porque a gente teve um problema técnico e aí eu tive que mudar o link de última hora, né? Mas foi com o Zoom, a gente não sabia, né? Então a gente não sabia e o problema estava acontecendo e vimos na última hora. Mas estamos aqui, eu acredito que pelo menos um monte de gente já recebeu, né, o link novo, né? Nós estamos aqui e a gente vai começar o nosso bate-papo agora. Bom, gente, a Sandra, né, me pediu para falar, a gente falou no grupo já a respeito disso, e ela me pediu para falar de novo, para poder esclarecer um pouquinho, né, a coisa da oração. Nos grupos de WhatsApp, sobre um curso em milagres, alguém postou sobre fazermos orações para ajudar a Austrália, né? E, aliás, uma outra pessoa, uma outra estudante, tinha me pedido lá para esclarecer se isso estava errado de acordo com o curso em milagres. Então, eu expliquei que, na verdade, não tem nada de errado. A palavra errado, ela não é exatamente usada, porque o curso, ele não acha que nada está errado. Ele fala que, assim, as coisas equivocadas aqui, elas são equivocadas porque a nossa crença, né, a origem do mundo é toda a separação. Então, por causa disso, a gente faz as coisas para melhorar aqui. Isso não está errado, só que ele diz que isso não vai levar a nada, que a gente vai sempre ficar fazendo coisas dentro de um mundo que não pode ser consertado. Por que que o mundo não pode ser consertado? Porque o mundo, ele é a projeção do nosso pensamento de separação. Esse mundo que a gente chama de vida, então ele é a projeção do nosso pensamento de separação. Eu digo nosso, mas a mente é una, ok? Então, a mente é única. A gente fala nossa porque nós acreditamos que estamos separados, que somos pessoas diferentes, mentes separadas. Mas nós não somos separados segundo um curso em milagres. Então, o que acontece? A gente pode fazer orações, a gente deve fazer orações. A oração, segundo um curso em milagres, ela é o nosso canal para falar com Deus, tá? Porém, o curso tem uma parte, quem tem um curso em milagres ainda, com uma parte uma edição, a primeira edição que aconteceu em português, não tem essa parte, não tem esse adendo. Mas quando tem uma parte, mas quando a segunda edição, quando a pessoa já tem a segunda edição, ela tem junto os 4 livros, tá? Os 4 livros juntos. E tem, então, o último livro, que é os suplementos a um curso em milagres. Nesses suplementos nós temos aonde o curso diz que a oração ela tem degraus, né? Ela começa com uma súplica. Por que que começa com súplica? Porque é onde a gente tem, num estado mental, onde nós estamos nos sentindo completamente separados e estamos sentindo falta de tudo, de tudo. Conforme a gente vai treinando o perdão verdadeiro, conforme a gente vai adentrando na metafísica desse curso, a gente vai se desidentificando, né, desse ser separado e vai aceitando a ideia de que a separação não pode ser real. Aí a nossa oração ela vai mudando, sei lá, vai mudando de degrau, vamos falar igual está no curso, ela vai mudando de degrau. Quando ela muda de degrau, ela vai deixando de ser súplica, né? E vai passando a ser de aceitação. Aí nós vamos chegar num ponto um dia,
em que o nosso único pedido vai ser por paz. E vai chegar num ponto, num dia, em que a oração vai ser só gratidão. Então, são vários estágios que a gente vai passando, que são também vários estágios de aceitação ou de compreensão da mensagem desse curso. Então, assim, não tem nada realmente de errado a gente pedir, né, em oração para que o incêndio da Austrália termine, né, para que as coisas melhorem por lá ou por aqui ou para alguma pessoa. Não tem nada de errado nisso. Porém, o que tem que ficar mais claro para nós é que se a gente pensa, não é, que existe uma interferência do céu num mundo em que o céu não pode nem achar que que esse mundo existe, nós vamos dar realidade a esse mundo. Este é o equívoco. Então, o que o curso diz? Que a nossa mente, mesmo nesse estado de sentir-se separada, nossa mente, ela tem o poder da criação, ela ainda está ali. E quando, assim, quando a gente se une num propósito, né, num mesmo propósito, não é tão simples isso. Olha, todos vamos rezar para que a Austrália, que o incêndio termine e isso vai terminar. Mas quando a gente tem um desejo genuíno que isso aconteça, então isso pode vir a acontecer. Pode vir a acontecer, tá? Se tivermos, só melhorar isso aqui, peraí. Se nós tivermos uma intenção, quando a gente se une, né, com alguém, por exemplo, né, eu acho que o melhor exemplo que a gente tem é o exemplo da Ellen, né, a escriba do curso, com o Bill. Quando eles resolveram se unir num único propósito, olha, achar uma forma melhor de viver, achar uma forma melhor de entender os relacionamentos, quando eles fizeram isso aí aconteceu o milagre. Então, vamos lá. E aí a gente já distingue, né, aqui, meninos, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, ok? E também, se alguém quiser depois falar alguma coisa, completar isso que eu estou falando, por favor, tá? Essas reuniões são para isso. Então, vamos lá. O que nós chamamos de milagre não é o incêndio da Austrália ter parado. O que nós chamamos de milagre é a união das mentes dentro de um único propósito. Quando a gente se une dentro de um único propósito, a separação ou a crença na separação, ela diminui. Isso é o milagre. Tá? O que acontece depois a gente chama, ou o curso Milagres chama, de efeito do milagre. Ou seja, tudo que acontece aqui na forma, qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa assim, isso é o efeito de um milagre. Tá? O efeito. Nada na forma é o milagre, nada. Tudo que acontece na forma, né, tudo que melhora aqui no mundo, que a gente poderia, no conceito religioso do milagre, seria isso, né? Seria isso, o conceito da forma aqui, mas no universo de um curso de milagres, no currículo de um curso de milagres, o milagre é o que aconteceu antes, tá? O que acontece no mundo das formas, o curso chama de mágica, ok? E ele também não está falando isso de forma preconceituosa. Ele só quer fazer, ele só distingue para a gente aprender, para a gente entender o que ele está falando. Então, podemos rezar? Claro que podemos. Podemos nos unir em oração para melhorar alguma coisa na forma? Claro que sim. Mesmo porque tudo que a gente com essa crença, né, de que a gente é esse corpo e está no mundo, né, está num mundo de corpos, que essa é a nossa vida, essa crença faz com que a gente sempre tenda, né, sempre vá para esse fim, né, para melhorar este mundo, ok? Isso não é errado e não é um pecado. O que o autor do curso vai falando para a gente é que isso, na verdade, é um tanto inútil, mas não tem problema, ok? Não tem problema.
Bom, e falando nisso, e se alguém quiser, aliás, primeiro se ficou claro isso, se não ficou claro para alguém, a gente continua falando, tá? E se ficou claro e alguém quer falar mais alguma coisa, ou continuar esse assunto com alguma coisa, vai ser muito útil para todos. Alguém quer falar alguma coisa ou precisa falar alguma coisa? Por exemplo, a respeito da gente sempre voltar para consertar o mundo, né? Para a gente sempre voltar a falar, não, eu vou lutando todo dia e eu peço, nossa, acordei hoje e fiquei pensando, entreguei os meus minutos para Deus, e aí, nossa, pensei que eu fosse ter um dia completamente assim, voltado para o céu, querendo que fosse tudo para o céu, mas aí, de repente, eu me pego de novo, querendo consertar as coisas ou ficar brava com elas, etc. Ninguém tem essa dificuldade? Todo mundo já percebeu isso? Nós temos alunos de diversas, como fala, alunos que são mais novos, estudantes que são mais novos nesse curso, estudantes que são mais antigos, né? E aí, alguém já percebeu? A gente tem, por exemplo, a gente levanta com essa intenção, né? Nossa, vou passar o dia com o Espírito Santo, então isso quer dizer que eu vou deixar as coisas mais nulas, né, no mundo, de repente estou eu aqui de novo tentando consertar tudo, tentando fazer tudo outra vez. E aí? Alguém já percebeu ou ninguém percebeu que isso acontece? Ninguém percebeu. Tá. Então vamos dizer que vocês comecem a perceber isso a partir de amanhã, né? E aí? Puxa, eu sou um estudante de um curso em milagres, ralo para ficar lendo, o tempo que eu tenho eu leio, eu faço os exercícios, eu aplico os exercícios, eu volto nele quando eu acho que eu não fiz direito, né? Aí, de repente, eu vejo, começo a perceber que eu nem consigo escapar, né? Eu nem consigo escapar de querer consertar tudo por aqui. Então, o que eu faço com isso? Em primeiro lugar, eu não faço nada. Na verdade, assim, eu não tenho que fazer nada, mas eu posso estar disponível, eu posso pedir para que o Espírito Santo corrija o meu pensamento, e isso deve acontecer quando eu não me condeno, tá? Se eu não me condenar, se eu conseguir ser um pouquinho gentil comigo, isso vai acontecer muito mais fácil, ok? Então, é nesse sentido que o autor do curso fica insistindo para a gente, olha, examina sua mente, veja o que tem ali. Aí, de repente, a gente começa a ver que a gente quer, em algum lugar da nossa mente, em algum lugar do nosso consciente, a gente quer estudar esse curso. Mas em outro lugar, em outras coisas, a gente se sabota. Ou a gente tem resistência ao que ele fala. Quando a gente entende porque a gente tem essa resistência, a gente pode ficar um pouquinho mais gentil, a gente pode ficar um pouquinho mais light com a gente, né? Não ficar nos condenando mesmo a respeito dos nossos erros, né? A gente se propõe a fazer isso, a gente se propõe a estudar, mas aí de repente a gente cai querendo consertar tudo outra vez, aquilo que a gente, em algum lugar a gente já sabe, né? Que é a projeção. Então, principalmente para os... Se bem que não tem nada básico nesse curso. Eu acho que isso fica assim fácil da gente perceber logo que a gente começa a estudar. Mas para aqueles que estão se acostumando com a linguagem, quando a gente fica forçando uma barra para consertar as coisas aqui, o que esse curso diz? Que nós estamos tentando consertar o filme lá na tela do cinema. A gente quer ir lá, sendo que o único lugar para a gente mudar ou para a gente consertar é lá atrás, é lá no projetor. Então, esse é um conceito básico, mas que, na verdade, não é nada fácil da gente aceitar ou da gente, como fala, incorporar, né? Da gente aceitar ou da gente praticar.
A gente vai continuar querendo consertar as coisas aqui, tá? A gente vai continuar e não tem problema. Duas coisas podem estar ligadas a isso que a gente está falando, são duas passagens, eu não lembro onde, tá, gente? Aí vocês vão procurando, eu nunca lembro exatamente onde, mas são duas passagens importantes que o curso diz que... Peraí, agora sumiu. Sumiu, eu ia falar de duas passagens que são ligadas a isso. Que a gente não... abre mão do mundo, né? Abre mão do mundo. Quando fala isso, parece que a gente tem que abandonar o mundo. Mas a frase seguinte é muito forte. Ele fala, não para o sacrifício. Não abre mão do mundo para o sacrifício. Né? Isso quer dizer que, se eu achar que alguma coisa é importante para mim aqui, e eu achar que o curso mandou eu abrir mão disso, eu vou ficar com muita raiva. Só que essa raiva fica escondida. Eu não sei, não é? O sistema de pensamento do ego esconde tudo, deixa tudo lá atrás. E aí eu vou continuar vivendo aqui, mas com uma sensação de sacrifício muito grande. Então, abre mão do mundo quando quando o mundo não for mais importante, quando ele não for mais importante para a gente, ok? Então, e isso é tão importante, né, e tão básico nesse curso, porque senão a gente pode cair no outro extremo. A gente pode cair como alguns religiosos muito fervorosos que acabaram abrindo mão, achando que tinham que mudar o seu estilo de vida, achando que tinha que morar em outro lugar, se vestir de outra forma, fazer tudo diferente daquilo que estava fazendo. E o curso diz, nada disso. Olha, você está no lugar certo, com as pessoas certas, no momento certo, porque o seu arsenal, a matéria-prima que o Espírito Santo tem para trabalhar com você, é isso que você está fazendo agora. É nisso que você está passando. A sua família, o seu trabalho, a sua cidade, o seu país, né, e tudo. Então, é nesse contexto que é nesse contexto que o Espírito Santo tem a matéria-prima para trabalhar com a gente. É dentro desse contexto que nós vamos ter as nossas próprias, as nossas particulares lições de perdão, né? Então, assim, tem a outra passagem que eu não me lembro agora, veio na mente, agora eu não me lembro, mas é alguma coisa ligada a isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, hoje, de novo, uma pessoa me falou de um relacionamento santo, de como transformar esse relacionamento, aliás, de um relacionamento especial, de como transformar esse relacionamento santo. Quando a gente lê, que nós estamos falando da mesma coisa, tá bom? Parece que não, mas é a mesma coisa. Um relacionamento, ele pode ser curado, né? Além das aparências. Ele pode ser curado não na parte física. E a gente não precisa estar junto com essa pessoa. Por quê? Porque a projeção, né? A projeção que eu tenho ali, nesse relacionamento, vamos só lembrar e voltar a falar uma coisa. Quando a gente fala em projeção, tá? Aqui no mundo da separação, é sempre uma projeção de um sentimento, de um pensamento de culpa, ok? E aí, a gente, olhando para ele, que são as projeções, tudo que tem no nosso mundo, olhando para eles, né, tomando consciência de que eles são uma projeção, obviamente, aos poucos, a gente vai curando na nossa mente, porque a gente vai perdoando essas coisas e esses detalhes. Então, em cada relacionamento nós temos um arsenal de coisas. E não estou falando só um relacionamento... Normalmente, quando a gente fala relacionamento, as pessoas pensam direto num relacionamento romântico. Mas são todos os nossos relacionamentos, com todas as pessoas, com todo o grau, né, ou tipo de relacionamento, e também são o relacionamento que a gente tem com cada situação. Uma situação também é um relacionamento, por quê? Porque ela está
dentro de um contexto e reúne os meus pensamentos, reúne a minha percepção sobre ela. Então, tudo é um relacionamento. Como que a gente sabe? Vamos lá. É que senão eu me perco. Eu vou falando sozinha e daí eu acabo me perdendo. É melhor vocês me interromperem. Eu quero voltar naquele assunto lá, que estou falando tudo isso, mas a gente está ligando ou linkando aquele assunto de pedir uma ajuda para Deus. Quando a gente tem a consciência de que os nossos relacionamentos são a matéria-prima, né, que o Espírito Santo tem para trabalhar com a gente, que é a mesma coisa, eu peço uma ajuda ao céu, mas como que era isso que eu queria falar para vocês. Como que qual que é a diferença quando a gente está aqui pedindo, implorando uma ajuda para Deus curar o nosso relacionamento? Normalmente a gente quer que o outro se modifique, né? Normalmente a gente quer que o outro se modifique. A gente quer que a outra pessoa mude as coisas e para isso, então aí depois o nosso relacionamento vai ser curado. Quando a gente toma consciência de que tudo que nós estamos vivendo é uma projeção do nosso próprio pensamento, eu ainda estou pensando em mim como indivíduo, tá? Eu estou pensando em mim como indivíduo. Só que eu já estou sabendo que as outras pessoas são a projeção de uma mente, não da Maria Amélia Corpo e tal, mas elas são projeção da mente ou do pensamento de separação, do pensamento de culpa. Quando eu começo a me conscientizar disso, a resposta do céu a esse pedido de cura para o relacionamento não é mais assim, olha, então tá, eu vou te ajudar e vamos ver, a outra pessoa ela vai se modificar, a outra pessoa ela vai ficar mais legal, a outra pessoa... Aí, o autor do curso acaba com a gente, né, porque ele fala o quê? A sua oração, na verdade, ela tem que ser assim, ó, me ajude a olhar para a minha própria projeção e a perdoar a mim mesmo por causa disso. Tá? Então, a diferença é enorme. Nesse sentido, eu não estou implorando uma ajuda no céu, no sentido de que o céu vai fazer as coisas por mim, né? Mas eu estou assumindo a minha responsabilidade por isso e assumindo o meu poder sobre as modificações que podem acontecer aqui. Será que ficou claro isso para vocês? Eu queria linkar tudo isso, tá? No sentido de que o céu não vai interferir. O que o céu ou o Espírito Santo precisa, o que ele vai fazer aqui com a gente? Ele vai, ele vai pegar a nossa própria disponibilidade, fazer com que a gente assuma essa responsabilidade pelas coisas e modifique a nossa percepção. A percepção não é a minha percepção, no sentido de, agora eu percebo uma pessoa como ruim e depois eu vou percebê-la como boazinha, tá? Não é isso. É a minha percepção que eu deixo de perceber junto com o ego e me abro e aceito a visão do Espírito Santo sobre ela, sobre aquela pessoa ou aquela situação, ok? Então, é muito diferente. As nossas orações, elas vão passando, elas vão ficando de forma diferente, né? Elas vão tendo caras diferentes, certo? Será que isso está claro para vocês? A Sandra, por exemplo, que me pediu para falar, será que isso melhorou, que isso está mais claro? Sem ter um feedback assim, aí eu continuo falando e aí eu não sei se está tudo certo, se todo mundo está entendendo, se está ok, se tem algum aspecto disso que a gente está conversando que poderia ser mais explorado. Maria Amélia. Oi, Roberto. Você estava falando tudo isso, né? E me lembrou uma parte do curso muito interessante, né? Como você estava falando, os nossos pensamentos aqui, os nossos focos aqui são muito voláteis, né? Mas existe uma coisa que eu gostaria até que você comentasse mais. Quando você falou do Espírito Santo, né? Você deu uma breve
comentários sobre o Espírito Santo, o trabalho que ele faz. E o Espírito Santo é algo fundamental na nossa existência e no nosso contato de volta ao céu, de onde a gente nunca saiu, né? E eu queria que você comentasse, tem uma parte do curso que diz assim, que o Espírito Santo, ele é a inspiração, com letra maiúscula, né? Compartilhada com todos nós, toda a filiação, né? E esse tipo de contato que o Espírito Santo faz, ele vai indicar um caminho para além das nossas supostas curas do mundo, né? E ele vai trazer para a nossa mente essa integração, uma integração que vai direto para a criação de Deus, que vai direto, né? A partir do momento que nós estivermos nesse caminho, nesse contato com o Espírito Santo, ouvindo a voz do Espírito Santo, a gente vai começar a perceber que nós estamos fazendo uma mudança que vai produzir uma resposta do mundo mais real, não do mundo, mas uma mudança. Eu não sei se você vai me entender, mas uma mudança. Particular, assim, no seu Como particular. É isso que você vai. isso? Ela vai mostrar vai deslocar essa nossa querer mudar o mundo, querer consertar o mundo, vai deslocar para uma outra realidade. E não que a gente vai abandonar e vai ser frio, não me interessa. Não, não. A gente vai perceber de uma outra forma. Então, esse contato com o Espírito Santo e deixar a nossa percepção de lado e ter um pouco do conhecimento, esse trabalho, ele é difícil, Maria Amélia, muito complicado, mas existe algum comentário que você possa fazer assim sobre o Espírito Santo, que é a mente de Deus, que é a mente de Cristo, e ele é ciente de todo esse conhecimento que está além da nossa percepção? Claro, né? Existe sim, Roberto, mas você também já falou bastante, assim, né, a respeito disso. Eu não sei se é isso que você queria que eu falasse. Quer dizer, vou tentar falar alguma coisa, né? Pois não. Você falou, é isso mesmo. É fundamental. É fundamental. Mas agora, só agora a gente sabe que o Espírito Santo está em nós. Não é? Eu, pelo menos, Maria Amélia, que eu nunca tive religião, né? Tentei várias delas, mas eu sou muito indisciplinada, então aí e também não tinham respostas para mim, várias para os meus questionamentos, tá bom? Então assim, eu respeito todas, eu acho que todo mundo tem o seu caminho e o seu momento e tudo está certo. Como diz o autor do curso, tudo está certo. Então, quando eu descobri que o Espírito Santo estava em mim, aí eu senti a mesma coisa que você falou. Nossa, como isso é difícil, né? Nossa Senhora, como isso é difícil. Aí eu fui descobrindo que quando a gente usa, desculpa, meninos, eu tive uma sinusite e agora estou sarando, mas ainda restou uma tosse, acho que vai ter que desligar. Ó. Desculpa, tá? Então, olha só, não sei se vai conseguir. Então, assim, se eu quando eu descobri que eu achei isso muito difícil, só que, Roberto, e todo mundo, né? Existem coisas que a gente não está ciente. Vão acontecendo coisas que mesmo a gente não ter consciência, mesmo a gente não estar ciente, elas estão acontecendo. Então, aí comecei a ter sinais, não sinais misteriosos, né, ou fenomenais,
mas sinais de que eu estava, assim, em paz, numa situação que um tempinho antes eu ia ficar louca, né? Eu ia ficar louca de nervoso, eu ia ficar louca de raiva, entendeu? Aí eu comecei a perceber e falei, nossa. Aí eu comecei a ver, gente, talvez esse seja um sinal, não é? E aí, conforme o tempo foi passando, eu não me lembro exatamente como são as etapas, mas conforme o tempo foi passando, eu comecei a confiar mais naqueles sinais. Eu comecei assim, mesmo no momento em que eu estava muito estressada, mesmo no momento em que eu até estava com raiva, né? Até estava com raiva, já existia uma outra forma de ver. Já existia um balanço daquela coisa que era tão certa para mim, sabe? Não era mais igual. E aí, conforme a gente vai passando e a gente vai confiando nisso, né? Confiando, a gente vai aprendendo a entregar. A gente vai aprendendo que, já que existe uma outra forma de ver, né? Uma outra forma de ver em mim, então eu vou deixar por ali. Aí, por exemplo, existem momentos em que a gente vai ficar nervosa, a gente vai ficar estressada, só que já não é mais a mesma coisa. Já não tira mais completamente a minha paz. Então, nesse sentido, a gente vai aprendendo a confiar, tá? E é lógico que é fundamental. É claro que é fundamental, porque antes eu só conseguia fazer, perdão, antes eu só consegui, eu não sabia que isso existia. Ah, eu não sabia. Eu só sabia que tinha um inferno e que eu não sabia como sair dele. Então eu apelava para o céu e etc, etc. Na verdade, os apelos para o céu continuam sendo um curso em milagres aparece, a gente tem uma forma diferente de ver, tá? Mas até então a gente não sabia que essa forma diferente de ver estava na gente, estava com a gente. O curso usa uma forma simbólica de falar sobre isso, né? Simbólica, que ele diz assim, que o Espírito Santo é a resposta de Deus ao pensamento de separação. Tá? Isso é simbólico. E voltamos à questão inicial outra vez. Tá? Não é possível que um mundo cheio de misérias tenha sido feito por um Deus amoroso e poderoso, não é? Então, a gente volta àquela questão. É simbólico porque, como diz um ex-aluno, né, o autor do livro Eu, o Espírito Santo, ele está... a gente fala Espírito Santo e ainda tem uma conotação religiosa, mas na verdade é a memória de Deus. A gente tem essa memória de Deus na gente porque isso tem que estar impregnado na gente. Isso tem que estar. Deus está em nós ou nós estamos em Deus, certo? Então esse abalo, né, de que essa é a única realidade, isso aqui é a vida, é isso aqui que a gente tem de vida, eu sou essa pessoa individual. O abalo disso também pode ser chamado de Espírito Santo. O abalo dessa crença, né, em que nós somos esse ser separado e limitado, também pode ser chamado de Espírito Santo. Então, acessar essa memória de Deus, acessar esse conhecimento, que eu vivo repetindo isso, gente, tem que ser aos poucos. E tem uma explicação porque tem que ser aos poucos, tá? A gente já falou sobre isso, mas nunca é demais falar. Nunca é demais falar o que nada do que esse curso diz. É aos poucos, porque a gente não quer abrir mão desse ser especial que a gente pensa que é. E por que a gente não quer abrir mão desse ser especial que a gente pensa que é? Porque a gente pensa que a nossa existência, que o nosso ser, que a minha vida é isso. Tá? E se não existir este ser especial, com esse corpo, com essa personalidade, com essa vida, então não existe de forma alguma. Portanto, essa crença
essa crença, ela tem que ir sendo abandonada aos poucos. Primeiro a gente desconfia, depois a gente experimenta um pouco do nosso próprio poder. E o nosso poder, segundo esse curso, é só uma coisa, por isso que esse curso é muito simples, né? Eu tenho o poder de escolha de ver tudo como ego, ou eu tenho o poder de escolha de ver tudo com o Espírito Santo. O ego vê tudo diferente, completamente diferente, níveis, e tem explicações mirabolantes, e pensa e acha dentro da ciência, dentro da espiritualidade, tudo diferente, tudo isso, tudo aquilo. E o Espírito Santo vê tudo como o mesmo, não é? O mesmo. O que é ver tudo como o mesmo? Saber que a projeção é de uma mente única, é uma mente egóica, tá? É uma só. Assim como nós somos uma mente em Cristo, nós também somos uma mente ego, pensando que somos muitos. Então, aí, quando a gente começa a aceitar essa ideia, a gente começa a aceitar que tudo aquilo que a gente vê e a gente não gosta continua sendo uma projeção nossa, continua sendo. Aí, o que a gente faz? A gente, não é que a gente vai aceitar alguma coisa que a gente não gosta, mas a gente aceita que isso é uma projeção nossa e a gente pode ser gentil com a gente, porque essa projeção, a projeção do pensamento de culpa, ela é uma projeção de medo. Então eu posso ser gentil comigo, ver um monte de coisa que eu não gosto, até de vez em quando lutar contra elas, né? Ficar muito bravo, ficar estressado, etc. E depois eu volto e me lembro disso e eu volto assim um pouco mais serena e lembrando que tem outra forma de ver. Isso que não sei se era isso também, Roberto, que você queria falar, é assim, o fato de eu já estar consciente de que eu estou vendo uma coisa que eu não gosto e eu tenho uma outra forma de ver essa mesma coisa, lembrando que não é achar as qualidades positivas, tá bom? Não é nada disso. Eu não vou achar as qualidades positivas de uma pessoa que eu não gosto. Eu só vou ver além das qualidades boas e ruins. Eu vou olhar para ela como Cristo. Mesmo que eu não consiga fazer isso, racionalmente falando, o fato de eu desconfiar de que a minha percepção dela é a única e é a correta, eu já estou junto com o Espírito Santo. Tá? Eu já estou pensando junto com ele. É assim, e isso, essa é a parte importante que você estava falando, Roberto. É muito importante. É que às vezes o ego engana a gente, né? O sistema de pensamento do ego engana a gente, falando que isso é tão complicado, né? Isso é tão difícil, isso é tão. Mas o próprio fato de eu desconfiar que a minha percepção daquilo que não está gostosa, estou vendo uma coisa ali e não está gostosa, não quer dizer que eu vá aceitar essa coisa, tá bom? Não quer dizer isso. Mas aquilo que eu estou vendo não é gostoso, não é legal, o fato de eu desconfiar daquilo, falar, olha, tem que haver uma outra forma. Eu acho que o Jesus, o Espírito Santo, não veria isso dessa forma. Só o fato de eu pensar isso, eu já estou com ele. E quando eu já estou com ele, eu vou, aliás, concluindo isso, né, que eu já estou com ele, eu já vou me sentindo mais segura, sabe? Eu já vou me sentindo mais segura. De repente eu olho para aquela coisa que eu não gosto, né? De novo, eu olho outra vez, eu continuo não gostando, mas ela não me perturba tanto mais, sabe? E aí a gente vai é, conquistando essa. Aliás, eu falo sempre que eu brinco com vocês, né? Que eu falo o dia inteirinho com Jesus e aí eu falo, ele vai me conquistando, entendeu? É ele que vai me conquistando, mas na verdade não é, né? Na verdade eu vou conquistando a confiança, né, de que eu tenho uma companhia que é fora deste mundo, é a parte desse mundo. Essa companhia que é a parte do mundo, ela é fora desse sistema de pensamento, essa companhia é que vai me guiar cada vez mais. E ela tinha que ser fora desse sistema de pensamento, senão a gente ia continuar querendo consertar as coisas daqui
e continuar fazendo como nós sempre fizemos, né? Em várias e várias gerações nós sempre fizemos. A gente sempre vai querendo achar as respostas aqui, mas a resposta está, resposta no sentido de, é, da verdade, ela tem que estar fora desse mundo. A resposta para os nossos problemas está sempre junto com o problema, né? Mas a resposta assim, de como escapar da miséria, né? Da miséria de que é a falta de paz, essa resposta tem que estar fora desse mundo, ela não pode estar aqui, senão ela teria esse mesmo contexto. Será que era isso que você queria que a gente conversasse um pouquinho, Roberto? Será que tem mais alguma coisa que você pode ajudar a gente também, né? Ou a ver isso, falar sobre isso? Não, era exatamente isso, Maria Amélia. E é que eu acho que desde quando eu comecei a ler o curso há muitas e muitas décadas, Uhum. eu sempre estive um pouquinho rechaçando quando ele fala meio forte, pesado, dá um puxão de orelha. Mas eu melhorei bastante. Ultimamente eu estou encarando isso de uma maneira bem tranquila. Mas sempre vai me chamar a atenção as dádivas, a bondade de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Inclusive, quem leu as lições até o final do ano deve ter lido isso, né? Que a última frase de todo o livro de exercício é: os anjos de Deus pairam acima e à volta de ti. O amor de Deus te cerca e disso pode estar certo. Dois pontos. Eu nunca te deixarei sem consolo. Maria Amélia, se a gente parar um pouco para pensar nisso e várias e centenas de outras frases desse tipo, Maravilhosa. o que a gente está fazendo aqui, Maria Amélia? O que a gente está colocando uma toalha de linho branco em cima de uma mesa num pântano, cheio de lama, sabe? Vamos olhar para esse lado do amor de Deus. Ele encara como ele abençoa as suas crianças, sabe? Ele ele coloca o Espírito Santo nos falando que ele pode deixar eliminar ou elevar as nossas percepções diárias a tal ponto que a gente poderia quase alcançar Deus. Exatamente. E Então é isso que eu fala até queria que a gente, focar. né, É ele isso. fala até que a gente poderia alcançar Deus agora, não é? Agora, É isso. exatamente. Só isso, Marimélia, que eu queria colocar. Fica boa. Vamos lá, pessoal. Não, mas e é isso mesmo, Roberto, é exatamente isso. É que, é assim, como a gente também já falou, né, algumas vezes, não há como eu olhar apenas para esta parte, né, para isso, se daqui a pouco eu olho e vejo uma criança passando fome, entende? Então, se não olha, não é? Se a gente não olha para dentro e vê que a gente tem, sim, um certo horror a essas misérias, por que que a gente tem certo horror? Porque elas são reais para nós. Aí, nessa hora, eu posso pegar, eu não vou negar que aquilo é real para mim, mas eu posso pedir essa ajuda. Me ajude a ver essa criança ou esse ponto de miséria como você vê, tá? Aí, nesse ponto, eu pratico isso que tem no finalzinho das lições. Eu confio que ele está aqui comigo, eu confio que as coisas podem ser vistas de outra forma, e eu vou olhar um dia, quando a gente estiver no mundo feliz do Espírito Santo, né, nós vamos olhar para essa criança com fome e não vamos mais dar realidade a ela, a isso, né, a situação que é exatamente esses mesmos pontos de olhar e falar, puxa, não é possível, não é? Não é possível que um pai amoroso e poderoso deixaria um filho sofrer. Aí vai ficando mais coerente, e quanto mais coerente isso vai ficando, mais eu vou aceitando essas orações. Né? Então, mesmo você já confessando, né, Roberto, dessas dificuldades e tudo mais, que aliás
É maravilhoso, é só você olhando para essas dificuldades que a gente pode sair delas, mas é assim, as coisas andam concomitantes, não é? Eu vou olhando para essas misérias e vou deixando de dar realidade a elas e vou, ao mesmo tempo, aceitando essas bênçãos que são essas passagens no curso, né? Saber que ele não está fora, saber que ele está aqui junto comigo, saber que ele nunca me abandonou. Eu estou falando ele, a gente pode dar a conotação de Deus mesmo em si, ou mesmo do Espírito Santo, ou para quem gosta do Jesus, né? Falar, porque ele não se importa muito, a gente pode chamá-lo inclusive de outro nome, porque ele já não tem mais ego, né? Mas assim, então saber que a gente tem Deus com a gente sempre e que independe do meu estado corporal, né? Independe desse estado de eu estar bem ou não estar bem, ele tem que estar aqui comigo, ele tem que estar. Aliás, nesse sentido que tem muita gente, eu tenho certeza que pelo menos uma vez, todos nós já assistimos, não é? Uma pessoa que não está nada bem ou está com dor, ela consegue ter alguns momentos de paz. Então, assim, não tem de outro lugar, não vem de outro lugar. Tem que vir disso, tem que vir desse lugar que a gente vai tomando consciência, lugar, né? A gente usa lugar, mas desse estado da mente, né? Que a gente vai tomando consciência que esse estado da mente de lembrança da unicidade é nosso, né? É nosso. Então, assim, olhar para as misérias do mundo faz parte, porque a gente tem, olhando para elas, a gente vai liberando, né? Liberando essas misérias, ou o conceito de miséria que a gente tem, para dar então lugar ou né, vazão ou espaço para que o Espírito Santo mude essa visão. Então, nesse sentido, a gente não vai precisando nem fugir mais né, de olhar. Não tem mais problema. Vai ficando cada vez melhor. Assim como você falou, né? Olha, eu já estou melhor com isso, né? Já estou melhor com isso. Quando ele carca a orelha da gente, né? Quando ele carca a orelha da gente, eu até já confessei para vocês que eu teve uma época que eu deixava uma página lá marcada que estava escrito Pequena Criança de Deus. Eu falei, ai, graças a Deus sou eu. Entendeu? Porque aí era tanta coisa, né? Tanta chapuletada. Olha para isso, não dê razão, isso não tem sentido, etc, etc. Aí, de repente, eu me sentia tão mal, porque eu dava tanta importância para as coisas. Aí eu abria aquela página e eu falava, ai, sou eu, a pequena criança de Deus sou eu, não é? Então, assim como ele vai mostrando, vai trazendo todo o conteúdo inconsciente, né? Porque um mundo que é a projeção de um pensamento de culpa não seria um mundo bonito, sem misérias. Ele não poderia ser assim. Mas já que ele é só uma projeção, então a gente pode olhar para ele cada vez mais sem medo, não é? A gente vai olhando cada vez mais sem medo. E isso é aos poucos, não é, meninos? Isso é aos poucos. Aliás, por falar em ser aos poucos, assim, eu tenho falado muito, né, inclusive para algumas pessoas que estão aqui, vamos tentar ser mais gentis com a gente, vamos aceitar que muitas coisas a gente ainda não aceita, muitas partes desse curso ainda são utópicas, né, ou são, parecem inatingíveis, mas que na verdade elas não são. Essa é apenas a nossa resistência. Mas mesmo tendo uma resistência, a gente pode ser gentil com a gente. Quanto menos a gente se cobrar em relação a ser, sabe, assertiva dentro desse curso, quanto menos a gente se cobrar, mais facilmente a gente abandona as resistências. Mais facilmente a gente consegue ser assertivo, não é? De acordo com aquilo que a gente se propôs a fazer, né? Ou a gente se propôs a estudar. Certinho? Nosso tempo está quase acabando. Se alguém quer falar alguma coisa, se alguém quer. Oi, Maria Amélia?
Tá? Oi, Edna. Eu só queria falar uma coisa. Faz tempo também, né, que eu leio, e eu aceito tudo que está lá, assim, cada palavra, né? E o ano passado eu tive, assim... E eu era uma pessoa super tranquila, sempre fui. O Uhum. ano passado, eu olhava o livro e falava, gente, esse xarope esqueceu de pôr um adendozinho aqui nesse livro, que tudo aqui tem uma exceção que é para pedreiro. O pedreiro aqui na minha casa, o ano passado, me enlouqueceu. Aí você vê, né, o quanto a gente tá bem enquanto tá tudo bem, né? A hora que aparece uma pedrinha é que a gente vê, né, que precisa realmente, né, pôr em Precisa. prática a coisa, né? Não é só ler, achar que tá lindo, né, e que não tem problema, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, já melhorei bastante, assim, esse um ano. Em relação à casa, né? Tô de novo, sabe, voltando assim ao meu eixozinho, né, que era bem legal, eu era muito contente comigo ao ano passado, né, assim, ao ano retrasado. O ano passado eu me desconheci mesmo, sabe? Quando você dá realidade mesmo para tudo que está aqui, assim, a cada pedrinha que está aqui, você fala, nossa, né? E- Então, e- assim, é engraçado, é muito aos poucos, né, Maria Amélia? Porque se a gente tem, no meu caso, né, eu tenho certeza que o livro está certo. Não tenho uma dúvida, sabe? Falar, ai, será que não existe, que existe? Não, eu não tenho esse tipo de dúvida, eu tenho certeza, né, que tudo que está no livro está certo. E mesmo assim, me pego aqui com raiva de um, com raiva do outro, sabe? Assim, então e é difícil, né? E não devia ser, né? Não devia ser. não devia ser, amor, não devia mesmo. Ó, eu vou falar bem rapidinho, porque nosso tempo já acabou, tá? Mas é exatamente por isso que a gente estava falando, Edna. Por que que é difícil, né? Se eu já aceito tudo, que eu tenho certeza no meu coração que esse curso está falando a verdade, isso daí eu só não aceito porque eu tenho muito medo de abrir mão desse ser especial, né? Esse ser que eu penso assim. Então, trazer esse conteúdo inconsciente, né, para a consciência, para a gente lembrar que nós não vamos sumir quando a gente abrir mão desses corpos. Nós não vamos sumir, muito pelo contrário, é aí que a gente vai entrar na vida. Então, devagar, olhando para todas essas raivinhas, né? Fique contente com você, olha só, né? Veio um monte de raivinhas para você olhar o ano passado, raivas, essas coisas, elas vão vendo que a gente ainda vê o outro como o outro, a gente ainda vê o mundo como real, e isso não tem problema. Então, aí, a cada detalhezinho desse, a gente pode perdoar. A gente perdoa primeiro aquilo que a gente chama de outro, né? E depois a gente perdoa a gente mesma. Ou vice-versa, primeiro a gente perdoa a gente mesma e depois a gente perdoa aquele que a gente está chamando de outro. E nesse ponto, quando a raivinha se dissolve, se desfaz, né, onde aconteceu o perdão, né, e na passagem linda do curso ele fala, né, um lírio nasceu ali, nesse ponto a gente tem mais um passo para acreditar melhor mesmo no que esse curso está falando. Meninos, muito obrigada, a gente passou só uns Obrigada. minutos, muito obrigada pela presença de todos, mas a gente pode esse ponto na semana, na próxima, daqui a 15 dias, tá? E a gente conversa mais. Muitíssimo obrigada pela presença de todos. Uma delícia estar aqui de volta. Tá? Tchau. Obrigada, Maria Amélia. Beijos. Beijos, gente. Gratidão, Maria Amélia. Muita gratidão a todos. Viu? Obrigada, querida. Um abraço. Um abraço muito grande, amor. Até. Obrigada, Maria Amélia, foi maravilhoso. Obrigada, querida. Eu que agradeço.